que gentilmente deixou a sua igreja lá no Rio de Janeiro. Ele mesmo vai estar se apresentando um pouco melhor daqui a pouco, né? Mas eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Desde o dia que nós decidimos convidá-lo, nós já nos colocamos em oração pela vida dele, pela família dele, pela igreja dele, porque o pastor, para deixar a sua igreja, tem que estar tudo certo, tem que estar tudo certo em casa, tem que estar tudo certo com a igreja. E o fato dele estar aqui significa que o Senhor ouviu as nossas orações, guardou os irmãos da igreja lá no Rio, guardou a família dele, guardou o pastor na viagem. Ele está conosco aqui hoje à noite. Então louvado seja o Senhor por isso. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar no seu coração, e se a palavra de Deus falar no seu coração, não endureça o teu coração. Permita que o Espírito de Deus trate o teu coração, a sua mente, e você vai ver como é que a bondade, a misericórdia de Deus vai te alcançar do jeito que você está, onde você está. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse tempo vivendo aqui na tua igreja, Senhor. Como é bom desfrutar a comunhão dos santos. Amém. Como é bom estar no meio do teu povo, Pai. Porque o teu povo é abençoado, Senhor. Teu povo é alvo da tua graça. Nós louvamos o Senhor por cada vida que aqui está. Em especial agradecemos pela vida do pastor Denis, agradecemos pela família dele, pela gentileza que foi aceitar o nosso convite e vir celebrar conosco 54 anos de organização. Nós te agradecemos, Pai. E agora te pedimos que o teu Espírito interfira na nossa mente, no nosso coração, para que a tua palavra, como uma flecha, que ela acerte o alvo. Assim eu oro, Pai, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui, uma alegria para mim. Quero agradecer ao pastor Claudinei pelo convite, agradecer pela confiança de permitir que nessa noite, juntos aqui, nós meditemos na palavra do Senhor. Quero agradecer pelo carinho de vocês em me convidar para esse momento tão especial na vida da igreja, que é o momento onde a igreja faz aniversário. Então eu quero desejar a vocês parabéns. Parabéns pelos 54 anos de organização desta igreja. Parabéns por, ao longo desses anos, se manterem fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, que Deus continue usando a vida dessa igreja para que o Evangelho de Jesus Cristo seja proclamado na cidade de Franca. Muito, muito obrigado, uma alegria enorme estar aqui. Eu me chamo Denis, eu sou casado há 23 anos com a Kátia. Juntos, eu e Kátia somos pai da Zoe, que daqui a pouquinho vai fazer 11 anos de idade, e nós sempre gostamos de estar juntos nos mesmos lugares. Só que dessa vez não deu, porque a Kátia tinha um compromisso nesse final de semana, que ela já tinha aceitado, e ao mesmo tempo eu queria muito estar aqui. Então nós concordamos que ela iria atender o compromisso dela, e eu voltaria para cá para rever os irmãos, para rever o pastor Claudinei, e estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. E nessa noite, irmãos e irmãs, eu quero falar sobre algo importante com vocês para os próximos anos da vida da Primeira Igreja Batista de Franca. E eu quero começar fazendo isso, comentando com vocês a respeito de um número: 4 milhões. 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas no Brasil acreditam que elas podem viver a sua fé independente da igreja. Existem mais de 4 milhões de pessoas no Brasil que acreditam que elas podem ter um relacionamento com Deus sem estar na igreja. E eu não estou inventando esse número. Esse número é o resultado do censo de 2003 a 2009, que foi divulgado para nós no ano de 2010. Então eu estou falando de um dado que diz respeito a 13 anos atrás. 13 anos atrás,
a pesquisa revelou que existe 4 milhões de pessoas que vivem no Brasil e acreditam que podem viver a sua fé independente da igreja local. E eu estou dizendo que esse número é maior porque é um número de 2013, de 10 anos atrás. Então, seguramente eu posso afirmar aqui para vocês, mais de 4 milhões de pessoas acreditam que elas podem se relacionar sem uma igreja. Nós conhecemos esse grupo. Embora o IBGE esteja levantando esse número já é conhecido por nós, ou esse grupo já é conhecido por nós. Esse grupo nós estamos chamando hoje de desigrejados. De pessoas que dizem amar a Jesus, de pessoas que dizem confiar em Jesus, mas que não querem nenhum contato, nenhum relacionamento com a igreja. E a pergunta é, o que aconteceu com essas pessoas? O que houve com essas pessoas? O que houve com esses 4 milhões de pessoas? E eu tenho algumas ideias. A primeira ideia que eu tenho, pastor Claudinei, é de que nesse grupo de desigrejados, nem todos eles são desigrejados para valer, eles são os semi-desigrejados. E o que é um semi-desigrejado? É aquela pessoa que dos 52 domingos do ano, ela vem 2, no máximo 3, e ela tem desculpa para todos os outros domingos que ela não veio. Ela não veio porque era final do campeonato, ela não veio porque estava com resfriado, ela não veio porque estava muito quente, ela não veio porque estava muito frio, ela não veio porque ela não veio. Mas ela veio em 2 momentos na igreja, no dia do aniversário da igreja e no 31 de dezembro. Porque, afinal de contas, crente adora o 31 de dezembro. O restante, ela deu desculpa. Então, na verdade, esse pessoal, ele não é exatamente o desigrejado, mas é o que eu chamo de semi-desigrejado. Mas nesse grupo de 4 milhões, talvez tenha uma outra realidade de pessoas. A realidade de pessoas que, de fato, foram machucadas pela igreja, que foram feridas pela igreja. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade tão presente que não é pequeno o número de pessoas que dizem assim: a igreja é falsa, a igreja é hipócrita, a igreja não é transparente, a igreja não lida bem com os recursos, e infelizmente isso é uma realidade para uma parte de igrejas no nosso país. Então tem gente que é machucada mesmo pela igreja. No Brasil hoje tem 2 bons livros tratando sobre isso. O livro da Marília César, chamado Feridos em Nome de Deus, e um livro muito recente, que foi lançado há pouco tempo no Brasil, que chama Uma Igreja Chamada Tove, que demonstra que é uma realidade, pessoas que foram machucadas, feridas e abusadas dentro da igreja. Mas dentro ainda desses 4 milhões de pessoas, tem uma outra característica, a característica daquelas pessoas que amam o noivo e desprezam a noiva. Amam Jesus, mas não querem nada com a igreja. Esse grupo eu chamo de militante. Dizem que amam a Jesus, que se entregaram a Jesus, mas não querem nada com a noiva de Jesus. Isso é um contrassenso. Quem não gosta da minha esposa também não gosta de mim. Quem não gosta da minha filha também não gosta de mim. Essas pessoas, elas são aversas a qualquer tipo de organização. Essas pessoas detestam tudo que diz respeito a uma institucionalização. Mas elas talvez desconheçam ou desprezem que logo as primeiras igrejas no Novo Testamento foram igrejas que tinham organização, elas tinham os seus pastores, os seus diáconos. As primeiras igrejas, elas se reuniam como grupo para celebrar as ordenanças, o batismo e a ceia. A igreja sempre se organizou.
Agora, nós precisamos admitir que quando nós fazemos tudo pela organização, tudo somente pela instituição, é claro que vai ter problema. Mas isso não significa que a instituição ou que a organização é ruim. Então, esses 4 milhões ou mais de pessoas existem sim. Existem sim. E talvez você esteja pensando assim: o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo e com você. Eu queria que você tentasse fazer um exercício mental comigo aqui. Se eu perguntasse para você assim, ou melhor, se eu pedisse para você pegar o seu caderno, ou o seu bloco de notas, ou fazer uma anotação, eu pediria para você anotar quais são as 5 coisas fundamentais e essenciais na sua vida que você precisa. Alguém aqui saberia dizer quais são as coisas fundamentais para a sua vida? O que você precisa para viver? Talvez você anotasse aí: eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso de paz, eu preciso de trabalho, eu preciso de tranquilidade. Talvez você conseguisse encher a sua lista de um monte de coisas, mas a minha pergunta para você: será que na sua lista apareceria a igreja como fundamental na sua vida? Eu preciso da igreja. Sem a igreja eu não sei viver. Sem a igreja eu não posso viver. Sem a igreja a minha vida não toma a forma correta. Será que a igreja apareceria na lista de coisas fundamentais da sua vida? Queridos, nessa noite eu quero responder uma pergunta para vocês. Por que a igreja é fundamental? Por que nós precisamos da igreja? Por que você precisa da igreja? Por que nós precisamos da igreja? Por que a igreja é fundamental? É essa a pergunta que eu quero responder nessa noite. E eu quero fazer isso olhando para um texto bíblico. Mas antes de olhar para esse texto, eu quero, antes de ler o texto bíblico, eu quero ler um texto real, um testemunho real para vocês, para nós aqui nessa noite, de alguém que decidiu abandonar a igreja, decidiu parar de frequentar a igreja. A pessoa simplesmente decidiu assim: eu vou desenvolver a minha fé em casa, eu não preciso da igreja. Eu vou ler para vocês, para nós nessa noite, o testemunho real de uma pessoa que decidiu não mais frequentar a igreja. E o testemunho dessa pessoa diz assim: sempre que deixo de ir à igreja por algum tempo, descubro que sou eu quem sofre. Minha fé fraqueja e a casca rabugenta da falta de amor cresce ao meu redor. Em vez de caloroso, torno-me cada vez mais frio. Isso daqui é um depoimento real de alguém que decidiu abandonar a igreja. Esse daqui é o depoimento real de alguém que decidiu que a igreja não seria fundamental para a sua vida. E o que essa pessoa tem experimentado é frieza. Essa pessoa tem se tornado rabugenta. Essa pessoa tem se tornado fria. Essa pessoa tem sofrido, porque ela abriu mão de algo que é fundamental, a igreja. Mas a questão é: por que a igreja é tão fundamental assim? Por que a igreja é tão importante assim? Eu quero então te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, do verso 1 até o verso 13. Para responder para nós nessa noite, por que a igreja é fundamental para mim, para vocês e para esses mais de 4 milhões de pessoas que estão fora da igreja. Por que a igreja é fundamental? Por que a igreja é essencial? Efésios
capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. Eu estou lendo aqui numa versão chamada Nova Versão Transformadora, NVT. O texto talvez seja um pouquinho diferente do qual os irmãos estão habituados. Mas acompanhem comigo, Efésios capítulo 3, de 1 a 13. Quando penso em tudo isso, ele está se referindo ao capítulo 1 e ao capítulo 2. E no capítulo 1 e no capítulo 2, o que Paulo já tinha dito, o que ele tinha pensado, o que ele tinha falado, é de tudo aquilo que Deus fez. Deus escolheu aquelas pessoas. Deus reuniu aquelas pessoas. A boa vontade de Deus reuniu todas aquelas pessoas. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos, judeus e gentios, são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos esses segredos que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Efésios capítulo 3, de 1 a 13. Nessa noite, eu quero fazer 3 afirmações fundamentais do porquê a igreja é fundamental. A redundância aqui é intencional. 3 afirmações fundamentais sobre a igreja ser fundamental, e vocês vão entender o porquê nessa noite. Por que que a igreja é fundamental? Por que que a igreja é importante? Por que que a igreja é essencial? Por que que ela é tão importante para mim? Por que que ela deveria ser tão importante para você? Por que esses 4 milhões de pessoas deveriam olhar para a igreja com máxima importância? O texto já disse para nós. E eu quero chamar a sua atenção, versículo 11, nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que o propósito eterno de Deus, que foi realizado por meio de Cristo Jesus, a igreja é propósito do Senhor. Deus queria que a igreja existisse. Era plano de Deus trazer a igreja à vida. Deus idealizou a igreja. Igreja não é invenção humana. Igreja é propósito eterno de Deus. Deus quis que a igreja existisse. Se você prestar atenção comigo, o verso 5, o apóstolo Paulo está dizendo assim, em outras gerações,
Ninguém tinha ideia de que a igreja viria a existir. Mas mesmo que as pessoas não tivessem ideia para trás, a igreja era propósito de Deus. No versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a igreja, ela foi guardada pelos séculos. Deus guardou a igreja. É como se a gente tivesse um presente para dar para alguém, que a gente compra antes do aniversário dessa pessoa. Você já fez isso? Eu lembro que quando eu era pequeno e ia se aproximando do Natal, a minha avó, ela comprava presentes para mim. E sabe o que a minha avó fazia? Ela comprava o presente e ela colocava o presente no guarda-roupa dela. Estava lá embrulhado. E sabe o que eu fazia? Quando a minha avó saía, eu ia no guarda-roupa dela, desembrulhava o presente para saber o que tinha ali. Porque eu não aguentava. Eu queria saber o que ela ia me dar no Natal. Eu imagino que a minha avó sabia que eu fazia isso, mas ela deixava para lá. Mas ela reservava um presente para o Natal. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus elaborou a igreja na eternidade e guardou a igreja como um presente a ser dado no momento certo. É isso que o versículo 9 está dizendo. E o versículo 11 então diz o seguinte, que a igreja, ela foi concebida na eternidade, antes de qualquer coisa existir. Deus já tinha concebido a ideia da igreja. Então, meus irmãos, por que a igreja é fundamental? A primeira afirmação que eu quero fazer nessa noite, para todos nós aqui, a igreja ocupa lugar central na história. A igreja ocupa lugar central na história. Conseguimos repetir isso juntos? A igreja ocupa lugar central na história. A igreja não foi inventada pelo pastor Claudinei. A igreja não foi inventada por mim. A igreja não foi inventada por homens. A igreja foi inventada, planejada e dada a nós pelo próprio Deus. Antes da história iniciar, Ele elaborou a ideia da igreja. Isso é maravilhoso, a igreja tem um lugar central na história. Queridos, isso é maravilhoso, isso foi dado para nós. Esse plano maravilhoso pertence à eternidade. Esse plano maravilhoso tem o seu lugar na história. Quando nós olhamos para a história não é uma sucessão de eventos caóticos, aleatórios, ou eventos desgovernados. A história é plano soberano de Deus, e no plano soberano de Deus, na história, tem a igreja. A igreja é central na história do universo, na história do mundo. Deus concebeu a igreja. A Bíblia vai apresentar para nós uma história que tem começo, meio e fim, e no centro da história tem Jesus Cristo com o povo redimido que é a igreja. A igreja tem lugar central na história. Por isso que ela é fundamental. A igreja, ela é maravilhosamente chamada por Paulo, comumente chamada nas Escrituras pelo povo santo. É assim que Paulo se refere à igreja. É assim que ele abre a carta em Efésios capítulo 1, verso 1. Escrevo aos santos da igreja de Éfeso. Nós aqui somos os santos na cidade de Franca. Quem teve essa ideia? Deus teve essa ideia na eternidade. Eu vou fundar a igreja. A igreja não é algo do primeiro século, a igreja é algo da mente soberana, criativa e maravilhosa de Deus. Ela tem lugar central na história. Meus irmãos, o mundo percebe território de um jeito diferente. Mas isso não é preocupação nas Escrituras, porque quando nós pensamos na igreja, a igreja é formada por pessoas de toda língua, de toda raça, de toda tribo e de toda nação. A igreja, ela é multilocal, e aqui em Franca, a PIB, há 54 anos, é uma expressão da igreja de Jesus Cristo. Você e eu precisamos da igreja.
Sem a igreja, nós nos tornamos frios, rabugentos. A gente cria uma casca sem a igreja. E por que que isso acontece? Porque a igreja ocupa um lugar central na história, foi elaborada por Deus. Segunda afirmação que eu quero fazer nessa noite é a seguinte: a igreja é central para o Evangelho. A igreja é central para o Evangelho. Vamos juntos? A igreja é central para o Evangelho. Gente, nós sabemos que Cristo não morreu apenas por você. Deus não morreu apenas por mim. Deus não morreu apenas para garantir para mim e para você o céu. Não foi só por isso que Cristo morreu. Embora isso seja verdade, por conta daquilo que Cristo fez por nós, nós passaremos a eternidade com Deus. Mas Jesus não morreu só por isso. Jesus, ele morreu para juntar um povo. Jesus morreu para adotar pessoas para a família de Deus. Jesus morreu para que pessoas fossem adotadas e pudessem então sentar na mesa de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. Nós sabemos, essa é a proposta do Evangelho. Cristo morreu para nos reconciliar com o Pai, para nos reconciliar com Deus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, para o seu ministério, para a sua morte, para a sua ressurreição, tudo aquilo que ele fez serve para que nós nos reconciliemos com Deus e uns com os outros. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu, foi por isso que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. É por essa razão, e outras razões, claro, que na vida cristã não tem espaço para o individualismo. É por isso que não tem espaço na vida cristã para que nós nos tornemos pessoas isoladas. A gente não pode se isolar. Eu não posso viver a minha fé na minha casa. Por que que não? Porque Cristo morreu para nos reunir. Cristo morreu para que nós nos reconciliássemos com Deus e uns com os outros. Gente, é no chão da igreja, é no corredor da igreja, é nesse lugar lindo que tem aqui na chegada da igreja, que os imperativos de mutualidade são colocados em prática. Imperativos de mutualidade estão presentes por todo o Novo Testamento. Perdoai uns aos outros. Em casa você não tem que perdoar ninguém. Você perdoa aqui. Em casa você não chora com ninguém. Em casa você chora sozinho. Mas aqui você chora com outro. Em casa você não exorta ninguém e na sua casa você não é exortado. Nós somos exortados aqui, é no corredor da igreja, é no final do culto, é na hora do lanche, é na hora da festa que as coisas acontecem. Em casa nós não vivemos os imperativos de mutualidade. É no chão da igreja que a gente vive essas coisas. É no chão da igreja que a gente ama quem não é muito fácil de ser amado. E se tem um lugar que tem gente que não é fácil de ser amada, é na igreja. E eu sei que você conhece um monte de gente que não é fácil de ser amada. Mas eu e você somos chamados para amar os não amáveis. A gente não é chamado para amar só quem a gente gosta de amar. É aqui que a gente vive isso. E em casa a gente não vive isso. Em casa a gente não vive isso. Tem gente que fala assim, eu não vou na igreja porque tem um bando de hipócrita. Tem mesmo. Mas a gente tem que amar os hipócritas. Lá na minha igreja, eu contei umas coisas da minha igreja hoje de manhã aqui, que eu acho que o pastor Claudinei não vai me convidar nunca mais para vir aqui. Mas lá na minha igreja, eu fico pensando, quando o pessoal, a igreja é muito hipócrita, pastor. A igreja é muito falsa, pastor. E eu fico pensando assim, já pensou se todo mundo fosse igual a você, a igreja seria melhor? Com um monte de gente reclamando? É no chão da igreja que a gente vive os imperativos de mutualidade. É no chão da igreja que a gente vive o Evangelho. A igreja é central para o Evangelho.
Deus em Cristo nos reconcilia com Ele, mas Deus em Cristo nos reconcilia um com o outro. Então na igreja não tem espaço, não fala mais comigo, não olha mais na minha cara, não sento mais com você. Não tem espaço para isso, porque Deus morreu na cruz para que nós fôssemos reconciliados. A igreja, gente, é o lugar do conflito, mas é na igreja que os conflitos precisam ser resolvidos também. É aqui. Em casa a gente não consegue lidar com isso. A igreja é central para o Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia maravilhosa, de que uma nova sociedade está sendo formada. O Evangelho é essa maravilhosa notícia, de que uma nova vida está sendo inaugurada. E Jesus, então, Ele nos dá nova vida e reúne pessoas para viver essa vida juntos. A igreja é central para o Evangelho. Deus nos salva em Cristo e nos reúne para vivermos juntos. Então, a afirmação número 1, a igreja é central na história. A afirmação número 2, a igreja é central para o Evangelho. E eu quero fazer agora a terceira e última afirmação. A igreja é central na vida cristã. A igreja é central na vida cristã. Conseguimos? A igreja é central na vida cristã. Quando nós olhamos aí para o verso 13 de Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz lá: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. No verso 1 ele começou dizendo assim: eu estou preso. Ele estava preso, ele estava sofrendo. E por que Paulo está sofrendo? Por que ele está preso? Por que ele está na cadeia? Ele está preso, ele está na cadeia, porque ele é o primeiro, ele é a primeira pessoa a experimentar um modo de vida que afronta Roma. Como é que Roma vivia? Roma separava as pessoas. Roma separava os escravos dos senhores. Roma separava os homens das mulheres. Roma separava os ricos dos pobres. Roma separava os romanos dos bárbaros, dos citas e dos gregos. Roma separava tudo, e Paulo está dizendo assim: começou uma outra sociedade, começou um outro império, começou um outro governo, tem um novo rei, tem um novo imperador, o nome dele é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo agora, o servo e o escravo sentam juntos com o patrão e o Senhor para adorar a Jesus. Aonde que acontece isso, gente? Em Roma não acontecia. Não tinha uma reunião tão diversa, tão maravilhosa, aonde do lado do servo estava sentado o Senhor. Mas na igreja isso agora está acontecendo. A gente vem para a igreja, nós sentamos do lado do nosso cônjuge, nós seguramos na mão dele, nós abraçamos ele, a gente fala: você acha que em Roma era assim? Não, a mulher não podia estar onde o homem estava, que era um desrespeito com o homem. Mas agora na igreja, o homem e a mulher estão adorando a Jesus Cristo. Agora na igreja, o homem e a mulher estão ouvindo a palavra de Jesus Cristo. Agora na igreja, o homem e a mulher estão ouvindo que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, de que ambos são dignos diante de Deus. Sabe o que está acontecendo? Está causando uma confusão, porque Paulo está dizendo uma coisa e Roma está dizendo outra. Paulo está abertamente afrontando o que o imperador está dizendo que é para fazer. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: Jesus é o rei, Jesus é o imperador, Jesus é o Senhor da igreja, Jesus está formando um novo povo. Então, quer saber? Pode me prender, pode me bater, pode me matar, eu estou disposto a pagar o preço para ser um novo povo, para participar desse novo povo que Deus está formando em Jesus Cristo. A igreja ela é central na história, a igreja é central para o Evangelho, mas a igreja ela é central para a vida cristã. Paulo está na prisão,
E o fato dele estar na prisão é um sinal de que o modo cristão de viver representa uma ameaça para Roma. Porque agora o rico e o pobre estão no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus. Não tem diferença. Não tem diferença. Quando a gente olha para aquilo que Paulo está escrevendo aqui para nós em Efésios capítulo 3, ele está dizendo que sofrimento e glória fazem parte da vida cristã. Paulo está tão convicto disso, está tão convicto disso, que ele está disposto a sofrer por causa da igreja, ele está disposto a pagar o preço. O fato dele estar na prisão é esse sinal que o modo cristão de viver começa a ameaçar Roma. E o que ameaça Roma termina em cadeia, termina em morte. Meus irmãos, há 54 anos, é isso que a igreja está fazendo aqui em Franca. Há 54 anos, a PIB de Franca tem afrontado Franca. Porque você sabe que existem reuniões que acontecem em Franca, que apenas ricos podem participar, não é mesmo? Tem ou não tem isso aqui em Franca? Tem. Aqui deve ter algumas sociedades, alguma coisa, que apenas ricos podem participar. Aqui em Franca, possivelmente tenham reuniões que apenas pessoas convidadas podem participar, não tem? Tem ou não tem, gente? Tem. Mas como que é a igreja? Como que é a PIB de Franca? A PIB de Franca é aquela que diz assim, ó, está aberto, vem quem quer. Pode vir o pobre? Pode, pastor Claudinei. O rico também? O branco? O preto? O empregado? O desempregado? O homem? A mulher? A criança? O idoso? Isso é uma afronta. A igreja afronta a sociedade. E por quê? Porque a igreja é a sociedade do Rei Jesus. E você faz parte dela. A igreja é central na história. A igreja é central para o Evangelho. A igreja é central para a vida cristã. Termino nessa noite olhando para um verso central aqui em Efésios capítulo 3, o verso 10. Olhem comigo aí, se a sua Bíblia ainda está aberta. Efésios 3, verso 10 diz assim: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes, a todas as autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o plano de Deus. Eu vou criar um povo, eu vou reuni-los e vou chamá-los de igreja. E por meio da igreja, eu vou mostrar para o mundo a minha sabedoria. Meu irmão, minha irmã, que Deus abra os olhos de vocês para a centralidade da igreja, para a importância da igreja, por quanto a igreja é fundamental. Quando eu olho para esse texto e fico pensando assim, mas como assim mostrar a sabedoria de Deus? Como é que a igreja mostra a sabedoria de Deus? Exatamente fazendo isso. A sabedoria de Deus, ela é revelada à medida que pessoas distintas estão sendo unidas, elas estão vivendo juntas. No mundo aqui de Paulo, no primeiro século, no contexto de Roma como império, ele está se referindo a escravos e senhores, homens e mulheres, judeus e gentios, bárbaros e citas. Mas hoje, por exemplo, como é que pode? Falo ou não falo? Falo, né? Como é que pode, numa igreja, ter alguém que gosta do Lula e do Bolsonaro sentados juntos? Isso é sabedoria de Deus, meus irmãos.
E sabe por quê? Porque Deus é o Senhor acima do Lula e do Bolsonaro. A igreja deveria ser um testemunho maravilhoso disso. Enquanto o mundo está se matando por isso, enquanto o nosso país está quebrando por isso, a igreja diz assim: você vota no Lula? Você vota no PT? Você vota no Bolsonaro? Não tem o menor problema, o nosso rei é Jesus. O nosso rei é Jesus. É assim que a sabedoria de Deus é demonstrada. Enquanto nós estamos vivendo em um cenário terrível de Israel lutando com um grupo terrorista, o Hamas, sabe o que está acontecendo na igreja? Na igreja tem judeu e palestino sentado um do lado do outro, adorando Jesus. É por isso que a igreja é maravilhosa, porque ela revela a sabedoria de Deus em juntar povos que se odeiam. É na igreja que isso acontece, é só na igreja que isso acontece. Para não ser tão dramático, como que pode numa igreja um corintiano sentar do lado de um palmeirense? É na igreja que isso acontece, é na igreja, e tudo bem. É assim que a sabedoria de Deus é demonstrada. Como é que na igreja o homem senta do lado da mulher? É a sabedoria de Deus sendo demonstrada, meus irmãos. A gente não pode fechar os nossos olhos para isso. A gente não pode perder isso do nosso radar. A igreja é central na história, a igreja é central para o evangelho, a igreja é central para a vida cristã. Amigos, irmãos queridos, PIB de Franca. Quando nós olhamos para a igreja, nós não podemos olhar para a igreja com desdém, porque foi Deus que concebeu a igreja. Nós não podemos olhar para a igreja com indiferença. Nós não podemos olhar assim para a igreja, porque ela é central na história, ela é central para o evangelho, e ela deve ser central na nossa vida também, porque Deus a colocou como central na história. O que a gente aprende com Efésios capítulo 3, de 1 a 13? O que a PIB aprende para os próximos anos? Número 1, meu irmão, minha irmã, ame a PIB, como expressão da igreja de Jesus. Ame a igreja, ame a igreja, mas não ama, eu amo tanto a PIB, mas não faz nada pela PIB, isso não é mentira. Amar tem a ver com sacrifício, amar tem a ver com doação, com entrega. Ame a igreja, porque a igreja foi concebida por Deus, é a ideia de Deus. Ame a igreja, sirva a igreja, valorize a igreja, seja responsável para com a igreja, seja responsável. Você está lidando com algo de Deus. Como é que você pode ser responsável? Quando você estiver no culto, esteja no culto, sai do Instagram. Quando você estiver no culto, não fica respondendo o WhatsApp, esteja no culto. É assim que nós nos tornamos responsáveis com a igreja. É assim, não tem outro jeito de ser responsável. Quando estamos no culto, devemos estar no culto. Quando nós estivermos em comunhão com os irmãos, é para estar em comunhão, não é para estar no celular. É em comunhão mesmo, é comendo juntos, é ouvindo juntos, é olhando para o outro. Responsabilidade com a igreja implica em estarmos prontos para orar pela igreja, para trabalhar pela igreja e, se necessário for, para sofrermos pela igreja. Por quê? Porque Deus planejou na eternidade a igreja. E Deus então tem um lugar para a igreja na história, no evangelho e na vida cristã. Então, queridos irmãos, que Deus dê muitos anos para a PIB. Mas a PIB não é isso daqui, ó. A PIB é isso aqui. PIB são pessoas. PIB não é prédio. PIB é gente. Amém? PIB é gente. PIB é gente. Não é prédio. É gente.
gente que Deus está reunindo e formando um novo povo. Então, ame a igreja. Ame a igreja de verdade, sirva a igreja, seja responsável para com a igreja. Então eu termino nessa noite dizendo assim, eu quero orar por você. Se essa mensagem aqui está te despertando para algo, não, eu quero ter uma postura diferente para com a igreja. Eu quero mudar em relação à igreja. Porque hoje eu entendi que a igreja é ideia de Deus. Deus idealizou a igreja. Se isso está começando a fazer algum sentido para você, eu quero terminar orando por você. Se você está entendendo isso, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você. Mas calma, antes de começar a ficar de pé, se você entendeu a mensagem, se você dormiu na mensagem, você não entendeu nada e vai ficar de pé só para fazer volume, isso é um escândalo para Jesus Cristo. Mas se você está dizendo assim, eu quero amar a igreja. Eu quero amar essa igreja. Eu quero servir essa igreja. Eu quero ser responsável por essa igreja. E se preciso for, eu quero sofrer por essa igreja. Não porque eu estou nessa igreja há anos, mas porque a igreja foi planejada por Deus na eternidade. Eu quero fazer isso porque a ideia da igreja é a ideia de Deus. Então, se você está entendendo isso nessa noite, e se você quer assumir um novo compromisso com a igreja de Jesus Cristo, eu quero orar por você. Então, fique de pé, mas que seja o próprio Deus que te coloque de pé, para abençoar a igreja, com seus dons, com seus talentos, com as suas habilidades, para não mais olhar para a igreja com desdém, para não mais olhar para a igreja com desprezo. Então, se Deus está falando com você, eu quero orar por você nessa noite, antes de terminar aqui. Amém. Que o Senhor olhe para vocês, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê graça, para que isso seja real, para que o seu compromisso seja um compromisso por amor a Deus, e somente por amor a Deus. Então, Senhor, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas que estão aqui de pé. O Senhor sabe exatamente o que está passando no coração de cada uma delas. O Senhor sabe, porque Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que ouve. Então, Senhor, em nome de Jesus, que esses irmãos e essas irmãs renovem o compromisso com a Tua igreja, o compromisso com gente. Que esses queridos irmãos, no poder e na dependência do Teu Espírito, que esses queridos irmãos e irmãs usem seus dons, os seus talentos e as suas habilidades para servir a Ti por meio da igreja. Senhor, use esses homens, essas mulheres, use cada uma dessas pessoas para que a Tua sabedoria e a Tua soberania continue sendo percebida na cidade de Franca. Por favor, Senhor, por favor, não permita que esses irmãos esfriem, não permita, ó Deus, que esses irmãos se tornem rabugentos, não permitem que eles criem cascas, mas que o Senhor os aqueça, e que eles sejam usados para o Teu louvor, para a Tua glória, na cidade de Franca, expressando, ó Deus, a Tua sabedoria e a Tua soberania. Tome cada um deles nas Tuas mãos, e use-os para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado. Amém. Louvado seja, né, irmãos? Lembro que quando a igreja me convidou para vir para cá em 2013, o critério que eu coloquei para Deus, para o Senhor Jesus, foi assim: o Senhor tem que me dar amor pela igreja e também pela cidade. Se o Senhor não fizer isso comigo e com a minha família, eu não vou. Eu lembro que meus filhos ficaram muito contrariados, né, na possibilidade de mudar para outro estado, mas pouco tempo
o Senhor também transformou o coração dos meus filhos, né? E me deu amor pela cidade e também amor pela PIB, pela igreja. Toda vez que eu vou para Goiás, eu volto para cá, eu no caminho de volta peço a Deus a mesma coisa. Eu falo para o Senhor Jesus, eu quero que quando eu estiver entrando em Franca, o Senhor me dê amor pela igreja, o Senhor me dê aquela saudade de estar com o povo. E o Senhor assim tem feito. Eu louvo a Deus, porque esse amor com que nós amamos uns aos outros, e a igreja, é amor emprestado dele. E louvado seja ele. Vamos cantar? Obrigado, pastor Denis. Vamos cantar.